Olá, internautas! Estamos aqui com mais um Saúde para Todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre psicologia infantil e algumas doenças que as crianças têm na área de psicologia. A nossa entrevistada é a Cristina Hartmann e ela atende aqui em Timbó. E quem quiser marcar uma entrevista com ela, é no número 3382-9007. Olá, Cristina. Olá, tudo bom? Tudo bem. Cristina, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são as principais doenças nas crianças, as doenças psicológicas. Eu nem diria assim em doenças, né? Mas assim, as crianças que procuram, normalmente são trazidas pelos pais, são em função assim, de diversas dificuldades e problemas, os mais diferentes possíveis, né? Às vezes tem dificuldades referentes à escola, a escola que encaminha, né? Porque sente que existe alguma coisa que está atrapalhando o desempenho da criança, como ela na verdade poderia estar tendo um resultado muito mais positivo, né? Às vezes os próprios pais também, eles percebem que existe alguma coisa diferente na criança, ela está muito retraída, muito triste, ou mesmo problemas de socialização que eles percebem, né? Então, às vezes é uma questão que venha em função dos pais, às vezes em função da escola, né, o encaminhamento, ou às vezes até de outros profissionais, tipo fonoaudiólogos, né, ou outros profissionais que a criança está em contato e que percebem que de repente precisaria de um atendimento na área da psicoterapia. Hiperatividade é uma coisa que muitas crianças têm hoje, mas não é fácil de diagnosticar, né? Como é que os pais podem saber se a criança está com hiperatividade? Olha, uma coisa assim que é interessante, eu diria assim, até a hiperatividade já foi mais falado sobre ela, ou a gente ouvia mais, até em termos de mídia, há tempos atrás, né? Mas assim, uma coisa é um diagnóstico correto em termos de hiperatividade. Hiperatividade existe, de fato, mas existem muitos diagnósticos equivocados. Então, muitas vezes, quando a criança ela tem, de repente, ela é mais alterada ou ela é mais ativa, às vezes ela é diagnosticada de forma como se fosse hiperativa, mas que na verdade não tem nada a ver com a hiperatividade. Muitas vezes é falta de limites também, uma grande parte das vezes é falta de limites, né? Uma das características que a gente pode colocar assim, que é algo que mostra, em termos assim, se a criança é hiperativa ou não, de uma forma assim que os pais até podem ver, se ela tem o mesmo sintoma em todos os ambientes onde é que ela está, né? Então, se ela só manifesta essa alteração, essa agitação num determinado ambiente, é porque alguma coisa, né, de repente não está muito adequado para ela naquele ambiente. Por exemplo, assim, ela só manifesta isso na escola, mas em casa ela está tranquila, nos outros ambientes que ela frequenta, às vezes se é rapaz, né, no jogo de futebol que ele vai, numa escolinha, né, de futebol, ou natação, ou outros lugares, ela é uma criança tranquila, ela não manifesta isso, então, por si já, o diagnóstico, ele fica dúbio, a gente tem que colocar uma interrogação, né, porque de repente não é hiperatividade, está sendo mal diagnosticado. E o que pode acontecer se um profissional identificar como hiperatividade e não for? Vai ter algum problema para essa criança? Dependendo, né? Porque às vezes assim, às vezes, por exemplo, assim, até existe uma condução, né, equivocada no sentido assim dessa criança ser medicada, não é os psicólogos, a própria psicoterapia, né? Nós não medicamos, né? Mas ela é levada às vezes a profissionais, mostrado um quadro que a princípio o próprio profissional da medicina, ele vê como sendo hiperativo, ele acaba muitas vezes até administrando alguma medicação que não seria necessário, né? As consequências que isso tem lá na frente, não existem pesquisas específicas que possam dizer, ó, é essa ou aquela ou aquele dano. Mas a gente sabe, assim, de modo geral, quando a gente não precisa de alguma intervenção, seja de medicamentos ou alguma intervenção em termos assim de algum acompanhamento, para que ser usado, né? Obviamente o nosso corpo não tem necessidade disso, né? Então, claro que ela está sendo administrada alguma medicação que é desnecessária, né, no nosso corpo. E, né? Hoje em dia também estou ouvindo muito falar agora, mais que hiperatividade, do déficit de atenção. Isso é realmente uma doença? Como é que isso é tratado? É a mesma coisa que a hiperatividade. Geralmente assim, a hiperatividade ela vem junto com o déficit de atenção. Não necessariamente, mas geralmente, né, a criança que é hiperativa, ela, de modo geral,
ela tem um déficit de atenção. Então, é aquela criança que tem muita dificuldade de concentração, ela está sempre dispersa, mas existem técnicas específicas que a gente pode orientar dentro da sala de aula, ou mesmo para os pais na hora de fazer as tarefas, né? Ambientes, por exemplo, que eles não têm muita estimulação, né? Quartos onde é que a criança faça as suas tarefas, que sejam mais silenciosos, porque muitas vezes o que já aconteceu? Me lembro agora de um caso, uma criança que fazia as tarefas na frente da TV, na sala onde todo mundo assistia, né, programas de TV, onde a cozinha era interligada, quer dizer, era muita agitação, muita movimentação. Então, aquilo que ela precisava de um ambiente mais tranquilo, que deixasse ela mais concentrada, que ela pudesse desenvolver melhor a própria atenção e o seu desempenho na aprendizagem, era danificado até pelo próprio ambiente onde ela estava localizada, né? Outra polêmica que nós temos agora é a palmada ou castigo, né? Pela lei agora da palmada. Queria saber se realmente a palmada ou castigo, qual seria a melhor opção para educar uma criança? Olha, eu diria assim, ó, eu pego essa orientação, não só da psicologia, mas minha particular, que vem já dos meus avós, né? Quando diziam assim, não precisa bater, não precisa agredir a uma criança, né? Questão de colocar limites, né? O que é colocar limites? É falar de uma forma com segurança para a criança, explicar o que está acontecendo para ela, né? Às vezes, sim, um castigo, tá? É necessário, ou uma punição no sentido assim dela perder alguma coisa que ela goste, né? Por exemplo, gosta de assistir tal programa de TV, então, se continuar fazendo tal atitude, é interessante que ela saiba que a atitude que está sendo punida, por que ela está sendo punida, então retire isso. Olha, você não pode durante uma semana assistir tal programa de TV que você gosta, né? No meu ponto de vista, é muito mais saudável, né, e muito mais educativo do que a questão assim de bater ou não bater, né? Na minha opinião, no meu parecer, como profissional e pessoalmente mesmo, né, eu sou contra a questão da violência, a questão de colocar os limites, dizer o que é que a criança, o que é certo, o que não é certo, o que os pais esperam, deixar claro para a criança o que de fato está acontecendo e quais são os fatores que estão tendo problemas ou estão causando mal-estar dentro da família, nos ambientes. A criança compreendendo isso por si própria, normalmente ela já responde, né, positivamente a essas orientações dos pais. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com Saúde para Todos.